Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Esse é o canal Transcender Arcanos do Tarô, me chamo Anne e sigo trazendo as leituras para o mês de novembro a respeito dos signos. Faz alguns dias que eu postei Áries e Touro, porque então eu fiquei um pouco gripada, resolvi dar uma pausa para minha voz, né? E agora eu tô podendo retomar novamente. Então, nesse vídeo de hoje nós vamos ver os signos de Gêmeos e Câncer. Certo? Já deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo com pessoas que gostem de ver as energias para o seu signo, seja ele solar, seja ascendente, ou que tenha algum grau de importância no mapa, né? Tá bom? Me deixem saber se vocês estão gostando, se gostarem dessa leitura, façam comentários. Eu vou ter 2 decks. Para o signo de Gêmeos é o deck do Rider-Waite e para o signo de Câncer é o deck do tarô mitológico, certo? Então nós vamos separar aqui um pouquinho. Vamos também pedir um arcano maior que vai reger as energias desse signo, do teu signo de Gêmeos, agora para o mês de novembro de 2025. Nós vamos pegar aqui também do tarô da fitoenergética. As ervas que poderão te proporcionar equilíbrio, restauração, tudo que for necessário. E agora o nosso tarô Rider-Waite. Vamos ver então. O arcano maior regendo o signo de Gêmeos para o mês de novembro é o Enforcado. No plano espiritual, nós vamos ter o 9 de paus. Profissional, um 3 de copas. Amoroso, um 5 de paus. E uma questão extra, né? Algo que tu tenha pensado, eu até não falei antes, tu pode pensar em alguma coisa que tu queira de importante para ti, né? Algo que seja só do teu conhecimento, que não esteja envolvido nessas 3 questões que eu já apontei, e pode colocar nessa carta, pensar numa pessoa, tá? E eu trago as informações. Aqui nós temos um 4 de paus. Bom, o enforcado, como o arcano maior que vai reger o mês de novembro para os geminianos, nos fala de um momento em que vocês estarão posicionados com um pouquinho mais de lentidão em alguma situação ou em várias situações da vida de vocês. Por quê? Porque essa situação ou a vida de um modo geral, ela não vai estar muito movimentada. Pede que vocês tenham um direcionamento junto ao espiritual de persistência para os seus projetos, os seus objetivos, aquilo que vocês desejam realizar. Se ainda não está da forma que vocês gostariam, não significa que vocês precisam desistir. Significa que às vezes eu preciso aguardar mais um tempo até que o projeto, o desejo ou o foco do meu desejo esteja amadurecido o suficiente para que eu consiga dar continuidade àquilo
pelo qual eu estou me empenhando. O enforcado é uma carta que às vezes nos fala que em certos setores da vida nós podemos estar um pouco mais lentos, ou paralisados. Parados totalmente nós nunca estamos, né? Que o pensamento ele está sempre correndo. No entanto, em alguns setores da vida, há momentos de maior espera, momentos em que a gente se sente até colocado um pouco em sacrifício, numa posição desconfortável, mas e que causa ansiedade. Então, a dica é para que vocês não fiquem ansiosos, porque algumas coisas estarão mais lentas no mês de novembro. Não quer dizer que não estão dando certo, é que elas estão tomando uma outra velocidade. Não é assim quando a gente pega uma estrada, tem momentos que eu acelero, tem momentos que eu começo a reduzir a velocidade. Tudo vai de acordo com a estrada. Tudo vai de acordo com a estrada e o meu veículo, né? Então eu vou vendo se tem alguma parte dessa estrada que não está muito segura, eu tenho que reduzir. Se ela está ótima, eu vou na velocidade permitida. Então, na vida também é assim em relação às nossas questões, projetos, desejos. Às vezes eu posso avançar e às vezes não. Então, de um modo geral, não há muito avanço nas situações, mas isso não é preocupante. O plano espiritual fala que está acompanhando vocês, está escutando as suas orações, as suas preces, está entendendo o que é necessário e está pedindo a vocês que não desistam do que quer que seja, não desistam. É só uma fase pela qual vocês estarão passando. No campo profissional, nós temos um 3 de copas, ó. Tem algumas situações difíceis que eu vejo, inclusive, em relacionamentos afetivos, pode ser família, amigos, pode ser o amoroso. Eu marquei aqui o amoroso, mas se não for o caso de vocês, pode ser relacionamento com outras pessoas, tá? Mas no profissional, ó, temos um 3 de copas. Até eu já vou começar a colocar aqui as cartas para nos dar esclarecida. Tá. Depois de um período que vocês talvez profissionalmente tenham passado por um período assim de solidão, de afastamento, eu acho que tem muito a ver com solidão, não ter os companheiros, as companheiras ideais para traçar esses objetivos com vocês vão começar a vibrar, né? Saiu um 5 de ouros, que é uma carta que fala desse certo vazio existencial, assim, essa coisa de eu estar sozinho, eu não sei para onde ir, eu não tenho o que eu quero, eu não tenho dinheiro suficiente, eu tô doente, tudo errado, né? Claro que não quer dizer que vocês estejam completamente assim, não é isso. Mas vocês passaram por um período, talvez, de maior necessidade, que vocês sentiam necessidade de ter mais pessoas ao redor, de trabalhar com pessoas, e isso não acontecia. No entanto, em novembro aparece uma luz aí no fim do túnel, que mostra a vocês que é possível encontrar parcerias ideais para esse trabalho. Mas é preciso ter a persistência, é preciso ter a alegria, é preciso ter dentro de si a fé, a esperança em relação ao que vocês querem fazer. Eu não tinha posto aqui a cartinha complementar da espiritualidade, ela mostra um as de ouros, ó. Vem aí um presente divino, vem aí uma etapa que no plano da espiritualidade e no plano do profissional terá um avanço muito significativo no mês de novembro. Vocês enxergarão mais que os esforços de vocês estarão valendo a pena. Porque começam a dar alguns frutos, algumas pessoas começam a entrar, comprar a ideia de vocês, querer estar junto a vocês. Entende? No amoroso, nós temos um 5 de paus e o carro. Olha, eu entendo aqui que tem muitos geminianos que vão assistir a essa leitura. É claro que assim tem muitos canais
Vocês sabem melhor do que eu, mas tem muitos canais de tarô, e é justamente por isso, porque como a gente faz leituras gerais, alguns geminianos vão se encaixar na minha leitura, outros geminianos vão se encaixar num outro canal, né? Quando as leituras são particulares, aí sim é mais direto. Mas então, por isso que eu estou dizendo, alguns estão aqui em conflitos, vivendo conflitos, relações conflituosas, sejam a relação com parceiro ou parceira, e vão seguir sozinhos, tá? Isso não é ruim, é uma nova jornada que vem, é uma nova etapa que vem, porque as discórdias aqui, o motivo da discórdia, ele pode não ser tão grave, mas o estado de ânimo entre as pessoas envolvidas nessa relação, ou nessas relações, enfim, pode estar vindo de um geminiano que anda irritadiço, né? Que precisa ficar sozinho por um tempo, que precisa de um momento para se encontrar. Olha aqui, eu pedi mais uma carta. A morte, ó, a transformação. Existe uma necessidade de transformação de cunho espiritual. O que significa isso? Significa que eu preciso me reformular, me reciclar internamente. A minha concepção de vida, minha filosofia de vida, como é que eu tenho enxergado as coisas? Eu preciso me conectar com a minha essência. No profissional eu não vejo vocês tendo tanto esse problema, eu vejo vocês atuando dentro daquilo que gostam. Então peguem como exemplo o lado profissional de vocês, que vocês estarão atuando mais firmemente com pessoas afins e dentro daquilo que gostam de fazer. Peguem como exemplo o restante da vida de vocês, para procurar estar com as pessoas também que têm pensamento semelhante. Às vezes somos nós que precisamos de uma mudança. Então aproveitem esse período para fazer reformulações. Às vezes somos muito inflexíveis, então precisamos ter maior flexibilidade com as pessoas. Um exemplo que eu estou dando, tá? Mas nos relacionamentos, eu vejo questões conflituosas aqui acontecendo e vocês precisando de, nem que seja um tempo sozinhos para colocarem as ideias no lugar, que vai fazer muito bem, seja qual for o tipo de relação. E na questão extra que vocês talvez tenham pensado, nós temos um 4 de paus e um complemento que é o 8 de espadas. Bom, aqui eu acho que tem a ver com questões assim da estrutura de vocês, tá? Da estrutura material, a estrutura interna emocional, tudo um pouco. O que quer que seja que vocês tenham focado aqui, pode vir a ser abalado por uma questão assim de receio, de medo, de vocês estarem se sentindo acovardados para tomar algum tipo de iniciativa, não se sentem à altura tem medo de dar um passo e não ser o que vocês gostariam. Eu estou sentindo muito receio aqui nessa leitura, né? É o medo de errar, é o medo de não ser racional o suficiente, o medo de se entregar no sentimento. Não é à toa que o enforcado aparece aqui. Às vezes eu sou obrigado a ver, a vida mesmo me obriga a ver as situações de um outro ângulo, me tira daquele lugar e me coloca em outro, que é para que eu enxergue de outro ângulo a minha vida, uma situação que quer, né, que seja, justamente para que eu me reformule e consiga ficar mais em paz. Então, novembro, acho que os geminianos precisam de paz, aprender a lidar com diferenças. Aqui em relacionamentos nós temos a questão de diferenças também. Diferenças de opinião, né? Se está muito diferente, então eu me afasto. Se é muito conflitante a relação, se é muito conflituosa, se nós temos pensamentos muito diferentes, se eu estou num trabalho em que eu penso de um jeito e os outros pensam de outro completamente diferente, então me parece que deu um probleminha no vídeo. Mas estou gravando de novo. Parece que... Como é que eu vou dizer?
eu vejo muitas diferenças, né? E eu tenho que aceitar as diferenças que existem entre eu e as outras pessoas. Só que às vezes isso me sobrecarrega, então eu preciso me afastar para ver o que eu quero de verdade. Se eu quero continuar com esse grupo, eu vou ter que me readequar. E eles também, à medida em que puderem fazer algumas mudanças, eu me afasto e busco o grupo ideal para mim, né? Ou a pessoa que seja mais compatível comigo. Aqui nós temos como ervas a manjerona e o aça-peixe. Então essas ervas, elas podem te ajudar através de chá, através de banhos, elas podem te ajudar a ter esse reequilíbrio aqui necessário, a lidar. A manjerona nos ensina, nos ajuda a aceitar as opiniões diferentes das outras pessoas, acolher, sem que isso esteja nos ameaçando, né? Que eu não sinta como uma ameaça. A ameaça maior é interna, é o nosso medo, é o nosso receio de perder a individualidade, o nosso receio de ser comparado com alguém e ser diminuído. Esses medos é que precisam ser trabalhados. Eu acho que existe aqui um conselho bem importante nesse extra do tarô, que é, em novembro, os geminianos conseguirem enxergar quais são as suas amarras, onde é que está os seus pontos fracos, para justamente conseguir chegar onde quer. Devagarzinho, sem pressa, né? Sem se sentir culpado, ter menos preconceitos, ter mais amorosidade, menos se envolver em menos disputas. Isso aqui vai ajudar bastante vocês. Certinho? Vocês me desculpem se eu tô gaguejando um pouco, eu tô com a voz falhando. Tão chato isso, né? Mas vamos lá. Agora é Câncer. Agora é o nosso tarô mitológico. Vamos primeiro para os cancerianos tirar aqui o nosso arcano maior do mês de novembro. Lembrando aqui, quem deu uma puladinha no vídeo, que eu tenho aqui 3 pontos fixos, que é o espiritual, o profissional, o amoroso e um extra que vocês pensem naquilo que desejarem, para ter alguma orientação, algum conselho para o mês de novembro, tá bom? Então vamos lá. A roda da fortuna, olha que maravilha. No espiritual, nós temos um 4 de espadas. No profissional, temos um 4 de paus. No amoroso, um 3 de paus. E no extra que vocês pensaram que quiserem, há um 6 de copas. Estou tomando bastante chimarrão, que é um chazinho praticamente que me ajuda na voz, então não reparem, tá bom? Vamos lá então, cancerianos. A roda da fortuna no mês de novembro é a ação da vida, né?
A vida chegando e dizendo, deixa comigo agora. Deixa comigo que agora eu vou fazer os acontecimentos girarem, vou fazer a roda girar. Geralmente, a roda da fortuna, ela é uma roda kármica, né? Conforme eu ajo, conforme eu atuo na minha vida, eu vou dando movimento à minha história. Então, tem a ver com merecimento? Tem. E às vezes, depende, a gente pode estar em qualquer posição dessa roda. Mas ela geralmente, ela significa que o movimento é para o nosso bem. O movimento que a vida nos traz é para o nosso bem, é para nos ajudar, certo? E ela é um movimento que tem como resposta a questão do karma, a questão da lei de ação e reação. Eu faço, eu ajo, eu planto as sementes e agora eu estou colhendo um tanto desse plantio. Então, novembro vem com a roda da fortuna, vem com mudanças. No âmbito espiritual, nós temos um 4 de espadas, que é uma carta que, nesse caso aqui, pode nos remeter à questão de meditação para os cancerianos. Como acréscimo, um cavaleiro de paus. Antes de agir, refletir. É o que eu sinto aqui diretamente. O conselho para que tu consiga te conectar com a tua espiritualidade é: medite sempre antes de agir. Tu vai agir com muito mais segurança a partir do momento que tu tiver meditado sobre aquelas questões. Ah, mas eu não gosto de meditar ou não sei fazer meditação. Muitas vezes essa carta aqui, ela reflete alguém que está sentado, ó, com uma postura adequada, cuidando do seu corpo, que ela depôs as espadas. Ou seja, eu estou em silêncio, sozinho, sozinha. Não estou lutando, não estou pensando demais, eu estou apenas refletindo. E eu organizo meus pensamentos. Pode ver que as espadas estão organizadas ali, ó, em várias direções, porque o pensamento não para, mas eu tento ordenar as coisas. Esse momento agora de novembro eu vou refletir bastante sobre a minha vida amorosa. Esse mês de novembro eu preciso refletir bastante sobre eu como pessoa, onde eu preciso melhorar, o que eu quero fazer para me desenvolver mais. Ou eu quero saber como eu faço para ganhar um dinheiro através do meu trabalho. Eu vou meditar bastante sobre isso. Essas respostas que tu precisa, a espiritualidade vai te dar quando tu estiver em silêncio. Essa meditação, essa reflexão é que o tarot está te convidando a fazer através do silêncio, através de momentos dentro de algum espaço da natureza com que tu possa te conectar. No âmbito profissional, vem além do 4 de paus, como complemento veio a morte. Então, no âmbito profissional, eu vejo no teu ambiente profissional algum tipo de mudança. Tem alguma oferta benéfica, sabe? Uma oferta sobre a qual talvez tu vai ter que meditar bastante. Acho que deu uma paradinha no vídeo, né? Não sei qual é o problema, deve ser o meu celular. Mas vamos lá. Então, acho que eu vou só mostrar de novo aqui. No ambiente de trabalho, no profissional, 4 de paus, a morte. E eu tirei mais uma para um esclarecimento, que é o 6 de ouros. Então, eu vejo aqui tu ganhando mais responsabilidades na esfera profissional, para quem já está dentro de alguma empresa, quem está trabalhando. Então, eu vejo tu ganhando mais responsabilidades, ganhando mais oportunidades, sendo o apoio das pessoas. Eu vejo no mês de novembro muito positivo para quem está empregado, para quem não está empregado também, porque vem uma oferta de emprego, né? Para trabalhar numa empresa, em ambiente em que tu pode fazer ali, vai trabalhar com mais pessoas, não vai trabalhar sozinho, vai trabalhar com mais pessoas. E vai ser um ambiente saudável, vai ser uma transformação muito saudável para ti no mês de novembro. Tanto na questão
geral, né, da roda da fortuna, quanto no trabalho. E aqui no espiritual nem se fala. Porque é através da nossa ação, da nossa boa ação, o direcionamento do silêncio, na busca do teu mestre interno, é que se consegue as verdadeiras respostas, né? No aspecto amoroso, nós temos um 3 de paus e um 5 de ouros. 3 de paus com 5 de ouros. Aqui está falando muito para os cancerianos que estão se sentindo sozinhos. E no mês de novembro é para botar aí o rosto na vitrine, tá? Tá falando muito com as pessoas que estão querendo ter um relacionamento, precisam ter um relacionamento, não querem mais ficar sozinhas. Então vocês precisam aparecer mais, vocês precisam ir em busca de contatos, conhecer pessoas. Tem que ter uma expansão, entende? Mais contato, mais ampliar as suas amizades, ampliar os lugares que vocês gostam de ir. De repente não vai mais nos mesmos, procura conhecer outros, para tentar conhecer pessoas novas. Ó, um 10 de copas. Através disso é que vocês vão conseguir conhecer alguém muito compatível com vocês para ter um relacionamento. Para quem aqui está dentro de uma relação, mas está se sentindo um pouco solitário dentro dessa relação, é hora de colocar para fora, de se expressar mais e falar sobre o que precisa ser falado. Não é quer dizer que vai discutir a relação todo o tempo, não, é conversar. Ampliar mais para dar possibilidade de ambos conversarem e se acertarem naquilo que é necessário, porque tem chance de se acertarem. Aqui eu vejo um amor que é não só compatível, um amor sincero de duas pessoas. 10 de copas é isso, né? Um amor sincero, um ambiente familiar, que tem muito a ver com câncer, preservação da família, né? Para quem não tem, está procurando, é a chance de conhecer alguém em novembro, saindo mais, botando lá a sua, não é, ficando na vitrine, se mostrando um pouquinho mais para as pessoas te conhecerem. E para a questão extra, veio aqui um 6 de copas e uma rainha de paus como complemento. Essa questão extra, ela tem ligação com alguma... Ela tem ligação com alguém do passado de vocês, alguém que vocês gostariam de rever. Ou o que vocês foram, o que vocês eram em outros tempos, que vocês estão com saudade de vocês, de outros tempos, quando eram mais... vejo aqui pessoas, eu acho que tem cancerianos se sentindo assim, que eram pessoas, já foram pessoas mais audaciosas, já foram mais corajosos e com o tempo ficaram, silenciaram um pouco pelas experiências que tiveram, aquilo que doeu bastante, então resolveram ficar mais isolados, mais sozinhos. E vocês com saudade desse tempo em que tinham mais autonomia, eram pessoas mais determinadas, mais corajosas. Para outros eu vejo essa questão da saudade, saudade de alguém, a saudade de alguém do passado, a falta de uma mulher na sua vida. Não precisa ser só no campo amoroso de casal, às vezes é a mãe, a avó, alguém que foi muito importante, uma tia na nossa vida, uma saudade dessa pessoa. Então entre em contato com essa pessoa e se ela já tiver desencarnado, mandem uma mensagem para ela, não precisa chamar a pessoa para cá, a gente manda uma mensagem de amor para ela. Entende? Mas eu sinto que é muito mais a respeito de uma saudade de ser quem eu era. Saudade de ser aquela pessoa com bastante independência.
Pensem nisso. Aqui veio barbatimão e louro para vocês. Bom, cancerianos, criar independência afetiva. A Rainha de Paus, por isso que eu reforcei a ideia de vocês estarem sentindo saudade de serem pessoas mais determinadas, mais independentes, mais autônomas, enfim. Ter mais independência afetiva, não depender tanto dos outros para concluir os seus projetos, eliminar com louro, eliminar energias densas do teu campo astral, do teu campo áurico. Aí é fazer os banhos de ervas, né, que a gente pode usar para limpar o nosso campo sutil e reorganizá-lo para que a gente consiga. Isso aqui nos ajuda. Tudo ajuda, é tudo um pouco. A gente tem que entender que é assim, nós somos um corpo físico, mas também um corpo sutil, ou melhor dizendo, vários corpos sutis. Então nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo mental, todos eles precisam de tratamento. Os chakras podem ajudar quando nós recebemos um passe, recebemos o reiki, tem o jorei, né? Tem várias técnicas. Procurem alguma dessas técnicas. Se vocês estão sentindo que tem energias densas ao redor, se não forem procurar, usem essas ervas, barbatimão e louro, para fazer o banho de ervas depois do banho de sal grosso, que pode te ajudar e muito. Mas não basta fazer uma vez, tem que fazer pelo menos aí umas 4 semanas, uma vez por semana. Tá bem? Obrigada por estarem aqui e até os próximos vídeos.